Boa tarde, meus queridos. Olha, um aninho que nós estamos nessa jornada, vocês acreditam? Eu lembro que a gente começou num agosto calorento nessa sala, que a gente falava assim, gente, tragam as suas aguinhas, né? Vocês lembram? E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, né? Mais uma vez. Hoje a equipe completa, é tão linda ver essas meninas aqui todas, né? Chique demais, né? Então, é uma grande alegria e satisfação estarmos aqui mais uma vez, caminhando juntos, né, nesse aprendizado. E é interessante que nós hoje vamos para o terceiro chakra, né, que é chamado chakra gástrico pelo André Luiz, mas é o chakra do plexo solar. Lembrando, né, que essa é uma construção. A gente aprende, aqui a gente está fazendo tudo de forma didática, né, segmentada, mas a visão tem que ser do todo. Então, nós já fizemos a nossa parte de enraizamento com o chakra básico, as questões mais ligadas à nossa sobrevivência, né, que é importantíssimo para a nossa manifestação aqui no nosso mundo corpóreo. Depois nós passamos o quê? Para o chakra genésico, que tem a ver com as relações, com o sentimento, com a água que vai e que vem, com o entendimento das relações entre as pessoas, né? E agora nós vamos passar para uma outra dimensão, outro nível, que é a estruturação nossa, do ponto de vista da nossa individualidade, da nossa criatividade, do nosso poder pessoal, e o que isso significa para que nós possamos ascensionar para os demais níveis energéticos e vibracionais, até chegarmos àquele que nos liga diretamente, né, ao Pai. Então, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Eu vou passar agora a palavra para a Georgiana, que vai fazer uma leitura breve do Evangelho, e logo em seguida a oração com a nossa querida Débora, e passaremos a palavra depois para a facilitadora de hoje, com muita alegria, nossa querida amiga e psicóloga Gilda Coqueiro. Então, abrindo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, por acaso abrimos na página onde falava os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se campanhas nobres e generosas para remediar os desastres. Mas, ao lado dessas tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem num leito de dor sem se queixarem. São essas desventurados, discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe procurar, sem esperar que lhe venham pedir assistência. Quem é essa mulher com ar distinto, vestida de modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta saúdam-na com respeito. Onde ela vai? Sobe até um quarto humilde. Ali mora uma mãe de família cercada de criancinhas. Em sua chegada, a alegria brilha nas faces enfraquecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, acompanhada de doces e consoladoras palavras, que fazem acertar o benefício nem se sentirem envergonhados, mas vês que esses infortunados não são de maneira alguma profissionais da mendicância. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as pobres crianças não sofrerão nem com o frio, nem com a fome. Irão à escola, bem agasalhadas, no seio da mãe haverá o sustento para amamentar os pequeninos, e se entre elas alguma adoece, a boa senhora, nenhuma dúvida terá em tratá-la em tudo o que necessite. Dali se dirigirá ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, um veículo espera, verdadeiro depósito de tudo que doa a seus protegidos, que visita sucessivamente. Ela não lhes pergunta sua crença nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus.
Quando termina a visita, diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não se revela nada, mas é o anjo da consolação, que à noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. É muito bonito, né, essa parte, onde fala, né, a questão da gente considerar todos, né, como pessoas igual a nós, a gente considerar todos como irmãos, e sempre estar com a mão disposta a ajudar, a consolar, mesmo que seja pelo menos com uma palavra, né? Então, que possamos trabalhar na gente essa questão da solidariedade, né, do olhar amigo, consolador, em cada um de nós, que a gente possui isso, essa fonte de energia, de toque, de luz, cada um nós temos e podemos fazer melhor para o nosso próximo. Ok? Então, vamos orar. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar os seus olhos. Nesses instantes em que aqui nos encontramos, reunidos, em nome de Jesus, acolhidos fraternalmente pela egrégora de benfeitores amigos que compõem a equipe espiritual da AME Brasil, AME DF, assessorados pelos nossos mentores individuais, que nos conhecem e sabem das nossas necessidades e o porquê de aqui estarmos participando desse estudo e qual a ressonância e o impacto que isso tudo terá em nós, criaturas imortais. Só temos a agradecer. Agradecer pela oportunidade, rogando a esses amigos que nos auxiliem a despertar o nosso entendimento, a sensibilizar as nossas emoções, para que tudo aquilo que nos for trazido aqui hoje, dos planos superiores da vida, tendo por intermédio a nossa amiga e irmã Gilda, possam representar para cada um de nós elementos úteis nos nossos processos de transformação moral. Agradecidos e felizes, iniciamos o encontro de hoje, rogando a Deus que esteja conosco, nos amparando, nos intuindo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Uma boa tarde calorenta, né? E a Fabíola estava lembrando, né, que há um ano atrás, quando a gente iniciou essa jornada do Sagrado em Nós, a gente estava exatamente nesse clima, né? A gente tomando uma aguinha e tentando se refrescar um pouquinho. Então, hoje, nós temos, como continuidade dessa jornada, o chakra gástrico, né, chamado de plexo solar, ou terceiro chakra. Ele tem, dentro da tradução, o nome de Manipura. Aliás, dentro da tradução, né, o nome dele é Manipura, a tradução é Cidade das Joias, ou Joia Rara.
Bem, é representado aí por um lótus de 10 pétalas e tem um triângulo de fogo invertido no centro dele. E a cor amarela, né, que todos os chakras a gente está vendo que tem uma cor específica e tem também uma simbologia, as cores têm simbologia, representa a felicidade, otimismo, força e inspiração. E cada uma das pétalas representa um traço de personalidade também, que a gente deve ultrapassar, a gente deve superar, trabalhar para que a gente possa, então, a partir deste chakra, a gente alcançar o equilíbrio. Bem, então, seguindo aí os chakras, né, de 1 a 7, a gente está aí no 3, o chakra do plexo solar ou gástrico, né, e o verbo que está associado a esse chakra é eu faço. Ou, por outro lado, está ligado às atividades, ao movimento que nós fazemos para o externo. Bem, o nome dele em sânscrito, como eu já falei, é Manipura. Ele está localizado no plexo solar, no plexo epigástrico e umbigo. Então, ele alcança o chamado chakra, não somente gástrico, mas também um chakra esplênico. Né? O epigástrico é a parte alta aqui do estômago e até o umbigo. Depois a gente vai ver uma figura bastante representativa disso. A cor é vermelho-amarelo, por isso que a gente falou de muita gente que veio aqui com laranja, amarelo, uma combinação de cores, né? Ele tem uma cor vermelho-amarelo porque lembra muito a cor do fogo e do sol também. Então, o elemento da natureza que está associado a esse chakra é o fogo. O som é o ran, que a gente também vai ter oportunidade hoje de ouvir um pouquinho. E a nota musical é mi, ou é. Para quem entende de música, né? As notas musicais estão também associadas ao abecedário. O sentido predominante é a visão, né? Porque a gente vai ver um pouquinho, até porque a visão ela é aquilo que nos põe em contato para o externo, embora isso não esteja associado ao órgão, né, da visão. E o senso de realidade essencial é o poder. Então, a gente não vai aprofundar hoje, mas nós temos 2 partes, né, do chakra gástrico. Hoje a gente está falando da parte 1, e a parte 2, a Fabíola vai abordar no nosso próximo encontro. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do empoderamento versus o egoísmo. Bem, o interessante é que as 10 pétalas, né, elas estão associadas também às propensões da nossa mente, que são controladas por todos os chakras. Então, as pétalas elas têm também uma associação com algo que nos é chamado a atenção e para o qual aquele chakra específico está trabalhando em função de todos os outros chakras, em função do nosso ser integral. Então, quais são essas propensões da mente? Acanhamento, vergonha, tendência sádica, inveja, imobilidade, como sono excessivo, melancolia, rabugentice ou mau humor, né? Desejo de aquisição, paixão, ódio, repulsa e o medo. Então, são coisas que a gente tende a cultivar dentro de nós. Mas que esse chakra, se bem trabalhado, a gente vai conseguir superar essas tendências, vamos assim dizer, ou propensões, melhor dizendo. Então, a correlação física desse chakra está nas suprarrenais, pâncreas, sistema digestivo, estômago, fígado, baço, vesícula biliar, e a vesícula biliar. E lá nesse desenho, a gente consegue ver aqui o que ele abrange. Começa do umbigo e vai até o epigástrico, pegando vários órgãos aqui. A gente estava até comentando ainda há pouco que pega toda uma parte voltada também para a produção de hemácias, tem a ver com a produção de nossos leucócitos, eritrócitos, né, que as médicas podem depois detalhar sobre isso, mas tem a ver também com a parte de imunidade, não só o sistema digestório, mas o nosso metabolismo também. Então, tudo que é associado mesmo à questão nossa gástrica, de absorção de alimentos, do alimento em si, está associado a esse chakra, por meio dos plexos, né? Plexos nervosos. Então, a gente está vendo aqui, a gente, inclusive, está pulando isso aqui,
já falou aqui, ó, dessa parte baixa, e essa daqui, ó, vai subindo mais um pouquinho para que a gente possa compreender essa, vamos dizer, essa evolução dos nossos chakras, até associado mesmo à evolução do ser. E aqui, nessa outra figura, também dá para ver aqui os vórtices, né, desse chakra. Tanto o que absorve, quanto o que exterioriza. Então, está mais ou menos nessa altura. Bem, e o que André Luiz fala na obra Entre o Céu e a Terra, né? Ele fala dos 2 centros que a gente está falando aqui, como o plexo solar, ou terceiro chakra, dentro aqui da nossa didática. Então, André Luiz fala que o centro gástrico é responsável pela digestão e absorção de alimentos, ou dos mais densos aos menos densos, né? E que, de qualquer forma, representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização. E já o esplênico, ele diz, determinando todas as atividades que se exprimem no sistema hemático dentro das variações de meio volume sanguíneo. No corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caninhos do veículo que nos servimos. Então, com base nessa obra de André Luiz, a gente vê a importância desse chakra enquanto produção de energia vital. Ele é bastante importante, todos são importantes, mas esse, porque é ligado mesmo a tudo aquilo que a gente consome e tudo aquilo que a gente expele também, ele tem uma importância capital em relação a isso. Temos trabalhos aí dentro da literatura espírita que fala muito sobre obsessão ligado a esse chakra, né? O quanto existem processos de vampirização ligados a essa questão das energias vitais do chakra gástrico. Bem, o chakra gástrico ele relaciona a formação do nosso senso de identidade pessoal, ou seja, a nossa individualização. E ele representa a nossa relação com a vontade e o poder. Então, em função disso, pela formação da nossa identidade pessoal, ele regula alguns fatores, né, como ego, autoridade, poder pessoal, controle, autoaceitação, energia, humor e transformação. E ele é apoiado pelos outros 2 chakras que nós já vimos anteriormente, né? O primeiro chakra, o básico, que era relacionado à nossa identidade tribal. Aqui a gente está falando da identidade pessoal, da nossa individualidade. Ou seja, o primeiro chakra ele estava muito ligado à sobrevivência e à nossa segurança. Já o segundo, quando a gente viu, quando a Georgiana trouxe para a gente, e a Débora também, eles giram em torno de formar as relações. É quando a gente começa a ter as nossas interações e também as nossas criações, né, que a gente começa, então, a se projetar para o mundo. E esse chakra, o gástrico, ele é responsável pela identidade pessoal. Aí a gente já não fala mais em movimentos de massa. A gente fala de reconhecimento de si mesmo para poder lidar com esse externo, de forma que a gente possa realmente contribuir com a parte que nos cabe dentro da formação, vamos dizer assim, da sociedade, do reino de Deus, das contribuições que a gente dá para o outro. Bem, então, como individualização, né, ele relaciona com a formação desse senso de identidade e envolve, portanto, o nosso ego e a nossa personalidade. Então, o que seria o ego, né? A gente trouxe aqui uma definição de Carl Jung, de que o ego é um dos principais arquétipos da nossa personalidade e o centro da consciência. Então, a partir da estruturação do nosso ego é que a gente forma o nosso senso de identidade pessoal. Muitas vezes a gente ouve falar, é preciso superar o ego, né? A coisa é muito centrada no seu ego, mas o ego é uma instância psíquica bastante importante para a formação da nossa identidade pessoal e para o nosso processo de individualização. O ego ele é ligado à consciência, é ele que, a partir das relações externas, das experiências externas, é que faz com que a gente, então, faça toda essa estruturação daquilo que a gente é. Obviamente que não é somente o ego que a gente vai ver no slide seguinte, mas ele é um dos principais arquétipos da personalidade, né, e ele precisa estar estruturado para que a gente possa atuar no mundo. Bem, ele é organizador da esfera consciente da psique.
e é o responsável por esse sentimento de identidade e também de continuidade nossa e de coerência. Por isso que Jung fala muito sobre a questão de estar com o ego estruturado para que a gente possa fazer realizações. Se estivermos com o ego desestruturado, significa que a gente está comprometido no nosso senso de individualização. A gente está agindo sem um centro. Então, o ego é bastante importante nesse sentido, da formação, estruturação e organização, no sentido de atuação mesmo, de uma forma consciente. É diferente de egotismo, né? Ou ser egóico. Aqui é uma instância psíquica que tem a ver com a consciência, e tudo que a gente precisa para alcançar o chamado processo de individuação é se tornar cada vez mais consciente. E essa instância é o que inicia essa nossa vida. E isso não se inicia numa data determinada, idade determinada. A gente tem a estruturação do ego a partir do momento que a gente vai tendo consciência. E, por exemplo, se a gente for pensar no desenvolvimento humano, a gente pode pensar que uma criança, a partir dos 2 anos de idade, como ela começa a ter consciência corporal, consciência dela mesma, quando ela começa a se afastar da mãe, né, da energia primordial, ela começa a ficar, né, às vezes, até um pequeno, como que diz? Um pequeno tirano. Muito bem. Muito bem. A criança começa a virar um pequeno tirano por volta dos 3 anos, não é? É porque ali já começou a acontecer a diferenciação. A criança começa a perceber que ela e a mãe são 2 pessoas. Até então, a criança vê a mãe como uma extensão dela mesma. Por isso que é bastante importante, sob o ponto de vista da psicanálise e da psicologia junguiana, que a gente pense que, antes disso, né, como a criança sente muito como extensão da mãe, todos os sentimentos e emoções da mãe impactam sobremaneira na criança. Obviamente que a gente faz isso de forma inconsciente, né, só para a gente saber identificar, muitas vezes, que a criança está em determinado processo e a gente observar, por outro lado, como que está essa mãe, essa família, essa estrutura familiar, que a criança absorve todas as energias ali, porque ela se acha extensão das energias dos cuidadores. Então, a partir dos 3 anos, ela começa a ter mais consciência dela mesma, de corpo, né, de vontade, de querer vestir a roupinha tal, de cor tal, né? Então, é o momento que se identifica, né, nada é fechado, né, mas é que se identifica dentro dessas 2 linhas psicológicas como a primeira manifestação desse ego, né, dessa consciência de si mesmo. Bem, e o que seria desenvolver e manter a nossa identidade pessoal, que a gente chama de reforço do ego? Não somente estruturação, vamos dizer, já estruturamos nosso ego, já sabemos que somos uma individualidade, já estamos lidando com o mundo externo, já estamos criando algumas resistências em relação àquilo que a gente não gosta, né, daquilo que a gente não quer, e já começa a lhe manifestar a personalidade, formar a própria personalidade, influenciado pelo ambiente, pela família, e também nós, como espíritas, sabemos, influenciados já ali rudimentarmente pelas outras personalidades que tivemos de reencarnações anteriores. Então, o reforço do ego seria lidar com críticas, opiniões ruins, desaprovação, né, principalmente desaprovação. A gente é bastante impactado, às vezes a gente sabe muito bem quem a gente é, o que a gente faz, a forma como a gente fez, a dedicação que a gente investiu ali, mas basta, às vezes, uma pessoa criticar o nosso trabalho para a gente ficar meio balançado e se auto-questionar. Será que eu fiz bem aquilo mesmo? Será que eu fiz tudo que eu poderia fazer? Né? Será que eu fui tão bom assim naquela atividade que até então você tinha certeza que tinha se saído bem? Então, isso impacta muito, e é preciso a gente lidar com isso, né? Ter a convicção de que nós temos a nossa forma e estamos convictos de que aquela forma que a gente fez determinada coisa, determinada criação, ela foi tudo aquilo que a gente conseguiu investir, né? Levantar, então, diante dessas críticas, opiniões ruins, aprovação, levantar e continuar seguindo em frente. Essa é a ideia, né? Então, o chakra gástrico ativado faz com que a gente se levante e continue caminhando, em que pese tudo isso daqui. Então, com base nisso, o centro gástrico, ele é ativado, né? Ele nos dá esse senso de autoconfiança, e a gente abandona, então, as projeções para o externo, né? E, a partir daqui, é que a gente começa a constatar que nós estamos
não somente reforçando o nosso ego, mas a gente está reforçando essa nossa individualização um do outro, respeitando os outros, mas sabendo que nós somos seres únicos, singulares, né, com as nossas experiências próprias, e não devemos, então, viver a nossa vida e se espelhando na vida dos outros, né? Nós estamos cada um de nós temos a nossa própria história. Por isso que a individualização é bastante importante, e por isso que o ego, por sua vez, é muito importante nessa nossa caminhada evolutiva em direção ao que a gente chama de totalidade, que é a integração com as virtudes transcendentes de Deus, né? Bem, ainda sobre o ego, né? A gente trouxe essa frase aí de uma das obras que a gente se inspirou, tirou como bibliografia, está lá, deixar de lado o ego para se tornar iluminado, né? Isso tem muito a ver com o chakra do plexo solar. Então, como eu disse, o ego ele é uma parte importante, mas é uma parte diminuta da totalidade do ser. Quem é a totalidade é o self, que é uma outra instância psíquica que eu vou mostrar numa figura logo mais para vocês. Tudo isso dentro da teoria junguiana. Então, o self, por sua vez, ele é o centro da personalidade total, né, que inclui a consciência, o inconsciente e o ego. O self, então, é o todo e o centro. Então, a direção é o processo chamado de individuação. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar dessa palavra, individuação, né? Que a gente vai adquirindo a partir da conjunção de contrários, do sim e do não, das luzes e das sombras, daquilo que a gente ainda não tem como virtude, tem como defeitos. Então, esses contrários, eles existem dentro de qualquer estrutura psíquica de todos nós nessa encarnação. A gente está sempre sendo contraposto em relação a alguma coisa que você está fazendo e tentando de virtudes. É como se fosse um pêndulo, né? A gente vai para lá, virtudes, a gente desce, defeitos. A gente tenta uma coisa boa, daqui a pouco a gente vai. E a ideia é que esse pêndulo, cada vez mais, ele vai diminuindo o movimento dele para que a gente possa, então, entrar em equilíbrio. Então, esse é o movimento da nossa psique. E nossa psique de encarnados em um planeta de expiações e provas também. Né? Então, essa estruturação, a gente, observando ela, a gente consegue, então, perceber que a gente está constantemente nesse movimento, que a gente chama, então, conjunção dos contrários. Ora a gente é bem, ora a gente não é muito bem. Né? Bem, é uma luta criativa, né? Ela não é uma luta inglória, muito menos uma luta sombria. Como eu acabei de falar com vocês, né? É um pêndulo necessário para que a gente possa chegar a um equilíbrio. Então, a ideia é de ter consciência sobre si mesmo cada vez mais. À medida que a gente vai se individualizando, se reconhecendo como si mesmo, como uma pessoa única e singular, a gente se aparta, como eu acabei de falar, de movimento de massas. Essa expressão é de Jung. Esse movimento de massa faz com que a gente se junte ao grupo e não tome decisões e siga as decisões de um determinado grupo, e dessa forma a gente perde a oportunidade de centrar as nossas decisões e o nosso caminho nas necessidades do nosso espírito. Então, o processo de individualização ele é importante nesse sentido, para que a gente possa chegar a essa meta nossa existencial, que é a autoiluminação ou individuação. Bem, a direção é um processo, então, de individuação, né, e tornar-se iluminado. Então, deixar de lado o ego para se tornar iluminado não é matar o ego, não é, de repente, superar esse ego e nunca mais lembrar que a gente tem essa instância psíquica. Não, a gente reconhecer que esse ego, como uma parte, embora diminuta, mas importante, é ela que nos põe em contato com o mundo. Lá no segundo chakra, né, a gente já iniciou, né? Georgiana falou aqui até da fase de adolescência, quando as pessoas, né, quando o ser humano começa a se integrar, começa a se relacionar para poder descobrir posteriormente a sua identidade. Primeiramente, até então, está se reunindo e se expressando em grupo as suas vontades, né, porque se sente mais seguro. Mas, em dado momento, a gente precisa se individualizar, para a gente saber realmente quem nós somos. Porque a questão de espelhamento é algo bastante complicado, quando, de repente, a gente observa ou conclui, ou é induzido pela cultura de que existe um padrão e uma norma de ser. As pessoas
precisam ser daquela ou tal forma. Então, isso faz com que a pessoa se sinta descolada e inadequada em relação ao lugar onde ela está. E a gente vê muito isso junto a alguns adolescentes, não se reconhecerem dentro do seu depois, né, do seu grupo, da sua família, dentro do seu corpo, dentro dos seus papéis sociais, porque fica muito centrado naquilo que se normatizou como ideal. Então, o processo de individualização é importante também nesse sentido, não somente nessa fase, durante todo o nosso processo reencarnatório. Bem, então, deixar de lado o ego é fazer com que esse ego caminhe em direção a cada vez mais consciência, em direção a esse self, que é a totalidade, onde a gente lá já passou pelos conflitos dos opostos, né? Bem e mal, sou ruim, sou coragem e medo, então a gente já superou isso e passa para uma instância seguinte, cada vez mais evoluindo nessa confiança e segurança de que nós temos esse potencial e precisamos nos vincular a esse potencial, que a gente chamou anteriormente de ego estruturado. E até chegar no chamado luminoso, né, que eu já falei, o processo de individuação e o luminoso, que pela própria palavra, já sugere, né, a gente chegar a esse estado de total integração com Deus, né, ou com o cosmo. A gente se sentir seres cósmicos e totalmente tomados, né, por essa energia que considera a totalidade ou todos. A gente é uma individualidade, porém a gente se integra a esse todo, e daí a gente começa a vivenciar mesmo como exemplo uma energia crística, de bondade, de amor, de paz, de saúde. Né? Esse é o estado chamado luminoso. Então, só para a gente esclarecer um pouco mais do que a gente estava falando, essa figura aí, ela retrata muito, né, esse modelo psíquico de Jung. Ele fala que a psique humana tem todas essas instâncias. Então, a gente viu ali, o ego, olha o tamanho do ego em relação a toda a figura aqui. Né? Então, o ego, aquele que lidar com o mundo externo, com a sociedade, é uma instância que abriga o consciente, a persona também, que a persona são papéis sociais que a gente tem para a gente poder lidar com o mundo, o papel de profissional, de mãe, de pai, de amigo, de voluntário do centro espírita. Então, são papéis sociais que a gente adota para poder lidar, naquele momento, com aquelas pessoas, com aquele projeto. Então, as pessoas são bastante importantes. A única coisa que não é importante nas pessoas é quando a gente se identifica com uma dessas pessoas, e as pessoas servem para a gente transitar. Quando a gente se identifica que a gente é aquilo que a gente está fazendo, e a gente não é, a gente está transitando por esses papéis, porque, na essência, nós somos outras pessoas. A gente tem uma essência bastante preservada, e nós não somos, por exemplo, se eu fosse a profissional, me identificasse com esse papel na maior parte da minha consciência, no dia que eu me aposentasse, eu ia cair numa depressão, porque eu seria a profissional. Né? Às vezes, as pessoas até chamam, né? O economista, o psicólogo. Não, eu sou a Gilda. Então, isso da questão da persona é bastante importante. Então, Jung fala, quando a gente se identifica muito com a persona, a gente corre um grande risco mesmo de, quando aquilo se dissolver, esse papel não for mais necessário, a gente ficar meio perdido. Então, nós estamos, né, nós não somos esses papéis sociais. Então, aqui, a persona, então... Eita, que essa canetinha aqui, tem que fazer um treino, né? Que fica muito pertinho do outro, o botãozinho. A persona aqui, fica aqui, está na instância aqui, do ego, né, do consciente, e a maior parte aqui é o inconsciente. Aqui, inconsciente, que se divide em consciente pessoal, que são as nossas experiências desta vida, e o inconsciente coletivo, onde estão todos os arquétipos, todos aqueles modelos que a gente utiliza para a gente também tomar decisões. Né? Existem vários tipos de arquétipos maternos, por exemplo, são modelos que a gente utiliza, a humanidade vem utilizando para transitar. E aqui tudo diz respeito ao nosso mundo interno, né? Um reino mesmo, psíquico, o inconsciente. É um reino porque tem várias coisas aqui dentro, inclusive sombra
não aparece aqui também, mas os complexos também, complexos que a gente vai acumulando, que são energias psíquicas com alto teor de energia e que a gente chama de afeto, que, vez por outra, submerge para o nosso consciente, né, para o nosso ego. Sai daqui, se desprende e vai para lá. E aqui se forma um sintoma, caso a gente não trabalhe essa sombra e esses complexos de uma forma ordenada, no processo de autoconhecimento, no processo terapêutico, no processo religioso, ou seja, qual for o recurso que a gente utilizar. Mas aí já é outra questão aqui. Vamos avançar um pouquinho em relação ao chakra. Bem, e qual é o auxílio desse chakra gástrico nesse processo todo de individualização, um senso de identidade pessoal? Bem, esse chakra, ele manifesta o nosso poder criativo, que é experimentar o novo e distribuir esse novo, né, como realmente o próprio processo criativo, e não o poder dominador, que é o empoderamento, o controle, né, que está muito vinculado ao egoísmo, né, a pessoa o tempo inteiro, em todas as situações, querer ser o controle de tudo, né, ser o dominador em várias situações também, seja em casa, né, adotando uma posição tirana, seja no seu trabalho, seja nas suas relações sociais. Então, e a gente vê isso muito, né, de uma maneira geral, o tanto que o poder ele tem, vamos dizer, trazido desconfortos para a humanidade e a sociedade como um todo. Quando a gente percebe que alguém é extremamente apegado ao poder dominador, que é diferente desse poder criativo, né, que é um poder pessoal, que serve para que a gente possa tomar decisões e criar todo tipo de situação positiva, seja pintando um quadro, seja tocando uma música, seja cantando, seja trabalhando, seja lavando alguma coisa, cuidando de crianças, cuidando de nós mesmos, alguma coisa que a gente cria de uma forma que a gente despende uma energia positiva utilizando dessa energia vital. É a mesma energia aqui, só que direcionada para forma diferente, né? Então, por isso que o verbo é eu faço, né? Aqui demanda ação mesmo, não é algo reflexivo, é ação. Esse chakra ele é muito ativado para a ação, e quando ele está inativado, ele traz muita desorganização também. Então, esse chakra nos ajuda também a desenvolver a autoconfiança, força e resiliência, porque os desafios, né, não bastam somente os desafios que a gente tem no mundo. A gente também tem situações que nos desestimulam a superar esses desafios. Então, a gente precisa ter essa autoconfiança, essa força, essa resiliência, para que a gente possa ter a superação de algumas situações que se colocam à nossa frente. Nada por acaso, né, que nós temos várias provações, essas situações também acabam reforçando o nosso ego quando a gente supera, e elas também nos trazem um grande aprendizado. Assim nos ensina a doutrina espírita, né? Que a gente precisa dessas experiências para cada vez mais amadurecer psicologicamente e espiritualmente. Mas é preciso que a gente tenha essa força para que a gente possa, então, superar essas situações. Então, necessários para concluir qualquer processo criativo. E o nosso trabalho, né? O que a gente tem que fazer, né? Qual é a nossa parte com esse chakra, né? É localizar o Sol em nosso centro. É a gente buscar essa energia psíquica em nós mesmos, aonde ela estiver. Então, a gente falou aqui, a gente trouxe aqui trouxemos uma informação transversal sobre a psicologia junguiana, porque ela mais se aproxima sobre essa questão, onde é que está esse centro, né? Então, em si falando de psique, esse centro é o self, é o si mesmo, que, por sua vez, é a nossa individualidade, é a nossa essência. Então, tem a ver com algumas parábolas, né, que a gente já conhece. Eita! Como a parábola dos talentos, não colocar a candeia sob alqueire, brilhe a vossa luz para louvar o Pai. Né? Nós conhecemos muito essas parábolas, Jesus nos motivando a fazer brilhar a nossa luz interna. Então, nós temos essa tarefa de fazer brilhar, né, essa luz, localizar esse sol, localizar um processo de autoconhecimento, a identificação, né, para que a gente possa, então, saber de que forma a gente possa
ativar isso em nós cada vez mais, ou desbloquear, e de que forma a gente possa levar isso não somente para o nosso processo evolutivo, mas também na nossa contribuição para o externo. E, assim, o deixar de lado o ego para se tornar iluminado, ele diz respeito a um processo, né, de individuação. Como eu falei, integração dos opostos, si mesmo, totalidade. Não é matar o ego, né, gente? Não é destruir o ego, porque, dentro da psicologia junguiana, destruição do ego significa desorganização, segregação, dissociação, que é um adoecimento, né? E também, nesse chakra, né, existe a raiva, ele abriga a raiva, o sentimento raiva, mas raiva como potente energia psíquica, né? Não é a raiva emoção negativa, ela é algo que a gente, vamos dizer, vou usar uma palavra aqui, uma indignação que a gente tenha, o que você falou? Uma reação que a gente tenha frente a algumas situações que nos mobiliza, que nos faz movimentar com essa energia. Então, quando a gente fala de energia psíquica, a gente está falando de movimento e alma, né? Ali, ergos, de energia, movimento, psique, alma. Então, é uma energia psíquica que existe dentro desse chakra, bastante importante, né? Tanto que é chamado de plexo solar, né? Plexo, que a gente já viu, né, que é aquela reunião, né, vamos dizer, de energias em um só lugar. Bem, não é emoção negativa, no sentido de limites rompidos, quando a gente explode, muitas vezes, né, tem aquele impulso de raiva, aí a gente adota a agressividade, a inadequação social em função disso também, e também não é a raiva reprimida, né, aquela que retorna em forma também de agressividade, depressão, tristeza, adoecimento, aí até chegar no adoecimento no nível físico, passando por toda a parte perispiritual. A gente está falando aqui da raiva consciente, que a gente sabe o motivo daquilo que a gente está sentindo, né? Então, é aquela que turbina a nossa criatividade, a nossa força, a nossa mudança. A gente sente ali, como você falou? A gente tem uma reação em relação a alguma coisa que a gente não concorda e a gente age de uma forma positiva, né? A gente não reage. Bem, já vimos, né, localizar o Sol em nosso centro. E uma coisa sobre o chakra, né, sobre equilíbrio e desequilíbrio, né? O equilíbrio desse chakra, ele traz autossuficiência, controle, boa autoestima, um bom humor, compreende a energia individual como parte da energia cósmica. A gente não se nega enquanto individualidade, a gente se sente parte dessa energia cósmica, mas cada vez mais se atualizando para que a gente possa realmente se integrar a essas energias, vamos dizer, organizadas, né? Porque a gente pensa, como que eu vou me levar para uma instância onde tudo é organizado, tudo é paz, tudo é harmonia? Nós vamos, sim, nos levar dessa forma, e a gente vai se trabalhando aos poucos até chegar nessa sintonia. Quando em baixo funcionamento, tendemos a ser passivos, indecisos, tímidos, e a gente nunca tem o que quer, nunca tem o que quer. É um eterno insatisfeito, né? Procrastinador, exatamente, porque tem a ver com parar, não fazer, né? A gente procrastina os nossos projetos. Bem, então vamos falar aqui sobre o sintoma de hiperfuncionamento e hipofuncionamento desse chakra. Então, quando ele está em hiperfuncionamento, ele tem tentativa de controle de pessoas e situações, tem a ver com insatisfação, com vazio, ausência de serenidade interior, irritabilidade e problemas físicos também, né, como anemia, leucopenia, problemas gástricos, até dores lombares, né? Interessante, né? Assim como também a diabetes. Tem um rol de associações com problemas físicos, porque a gente está falando de toda uma parte, né, bastante extensa, né, em se comparando com o nosso corpo físico, né? E o hipofuncionamento, baixo funcionamento, né? Abatimento, desânimo, falta de energia, estado constante de ansiedade e desconfiança, né, que o chakra ele nos auxilia a ter confiança. Quando ele está em baixo funcionamento, a gente vive sob o efeito de desconfianças, tendência à fuga de novos desafios, aí a procrastinação, que você falou, né? Descontroles, nervosismo, raiva, ataques de cólera também, né?
problemas digestivos e metabólicos constantes, né? Bem, gente, aqui eu queria convidar vocês. Primeiramente, a gente vai fazer as afirmações que diz respeito ao equilíbrio do chakra, que tem tudo a ver com isso que eu falei. Depois a gente vai fazer uma outra na prática, tá? Aqui a gente vai falar e depois a gente vai fazer. Bem, vocês vão acompanhando aí comigo, tá, gente? Eu amo a mim como amo e respeito o outro. Sou firme e sei me impor de maneira respeitosa. Sei o que quero e como conseguir, sendo ético e humano. Sou calmo e controlo meus impulsos indesejados de ira. Sou autêntico e fiel ao que é certo. Sou respeitado na mesma medida que respeito o outro. Agora eu vou convidar vocês a fazer uma meditação. Essa meditação é para ativação do nosso chakra. Eu vou guiar vocês, tá? Eu vou passar para as perguntas depois, porque tem a ver com a sintonia do Urano. Bem, gente, após as frases de afirmação que a gente acabou de fazer, então, eu queria que a gente pudesse agora se conectar às emoções fortalecedoras, né, como a coragem, a confiança e também o nosso poder pessoal. Então, vamos acomodar nosso corpo de forma bem confortável na cadeira. Vamos imaginar que tem uma linha puxando do topo da cabeça para o céu. E vamos criando um espaço agora, gente, no nosso corpo, nas nossas vértebras. Vamos manter o nosso queixo bem paralelo ao chão, peito aberto. A gente pode fazer um giro do ombro para trás, depois para baixo, para que a gente possa sentir os cotovelos mais na direção do chão e os nossos ombros possam ficar um pouco mais relaxados. Agora é o momento de fechar os olhos, que ainda não fechou. Então, sentindo o corpo bem relaxado, sem nenhuma intenção, sem nenhuma força, vamos nos deixar levar. Vamos sentir agora a região do nosso abdômen, em direção ao estômago, porque essa é a região do chakra do plexo solar, chakra gástrico. E a gente agora vai levar toda a nossa respiração e atenção para essa região. A gente vai respirar profundamente e sentir a região do abdômen bem expandido, fazendo barrigão. E observe o seu abdômen suavemente retraindo no momento da exalação da respiração. Se você quiser, você pode contar até 3 inspirando e até 6 expirando. O importante é que a exalação da respiração fique no dobro do tempo da nossa inspiração. Mas respire de forma gentil, suave, harmoniosa, percebendo o fluxo do ar que entra, o fluxo do ar que sai. Enquanto a gente mantém, então, essa conexão com a respiração, vamos visualizar uma luz dourada e vibrante. Ela está se aproximando de nós. É a luz dourada do sol. Ela banha agora o nosso corpo, interna e externamente. Mantenha agora
a conexão com essa luz. E sinta que milhares de partículas douradas abraçam cada uma de suas células. Envie essa luz dourada também para o seu campo áurico, criando um escudo de luz dourada em sua volta, formando uma barreira para eventual energia que não esteja em consonância com seu propósito de evolução. Concentre agora essa luz dourada na região do seu estômago, energizando e alinhando o seu chakra do plexo solar. Visualize essa luz vibrando e girando no sentido horário. Observa agora que essa luz dourada, intensa, vibrante, ela começa a se expandir cada vez mais e mais, ultrapassando a barreira do seu corpo físico e se projetando à frente. Você se sente de forma segura. Você se sente de forma segura. Está pronto, pronta a acender e distribuir a sua luz. Vamos enviar para essa luz dourada todos os sentimentos que bloqueiam nossa energia, que impede você vibrar com o sol, transmutando esses sentimentos bloqueadores. E agora, vamos respirar tranquilamente, unir as nossas palmas da mão em direção ao coração. Nós vamos ouvir agora, então, estando dessa forma, lembrando das frases de afirmação que aqui colocamos, o som desse chakra. Então, pessoal, agora vamos todos sentar de forma confortável.
procurando agora nos centrar em cada um, nós mesmos. Vamos mentalizar aquele sol lindo, brilhante. E esse sol chegando perto de cada um de nós, nos envolvendo com essa luminosidade por todos, por nosso corpo, da cabeça aos pés. Sentindo, até de certa forma, um pouquinho de vibração, de calor, irradiado por esse sol brilhante. E nesse momento, agradecendo por todas essas palavras, por todos esses ensinamentos que adquirimos hoje nessa reunião. Envolvido com essa luminosidade, agradecemos também por termos esse momento de estarmos aqui todos juntos. E pedindo que essa luminosidade possa nos fortalecer, nos intuir, nos equilibrar, para que possamos todos sairmos daqui hoje melhores do que aqui chegamos, levando conosco esse ponto, essa luminosidade, que possa também ser expandida para todos aqueles que nos cercam, para os nossos lares, e levando conosco durante toda essa semana. E que com isso possa clarear cada dia que passa nossos sentimentos e nossas mentes, o nosso caminho do nosso autoentendimento e do nosso crescimento como espíritos e como pessoas. E assim que seja.